Que o Shrek é um dos maiores lutadores da cultura pop, todo mundo já sabe. Mas nesse vídeo, nós mostraremos análises e dados que vão provar de que ele é muito mais do que a gente imagina. Eu sou o Deixon Gauss. Eu sou o Mr. Turtle E você está na Mundo Nerd. E se você deseja ser um game designer e aprender a criar jogos do zero, o Game Mark é um curso imperdível que está com uma promoção maravilhosa. Nesse curso você irá aprender como projetar um game do zero. Muitas pessoas têm dúvida por onde devem começar na hora de criar um game. São 24 aulas, onde você irá aprender tudo o que precisa para projetar seu próprio jogo, sendo ele digital ou analógico. Links na descrição. Antes de mais nada, vamos explicar como a gente chegou às conclusões que foram chegadas nesse vídeo. A gente pegou por base a ficha técnica de cada um dos lutadores que vão entrar no ringue aqui. A gente pegou os poderes, as análises, os vilões enfrentados ou heróis enfrentados em suas jornadas, os grandes feitos, as maiores fraquezas, as maiores habilidades e os maiores arcos. E algo que a gente levou muito em consideração é o que vem daqui, ó. Nosso primeiro participante, obviamente, o grande e poderoso Shrek. Nome: Shrek. Raça: ogro. Idade: desconhecida. Sexo: masculino. Classificação: príncipe. Inimigos: dragão, exército de Farquaad, exército de ogros e camponeses. Alinhamento: Chaotic Good. Inteligência alta. Ataque nível parede. Defesa nível parede. Ele consegue atravessar paredes, derrubar várias pessoas de uma vez só. Velocidade sobre-humana. Força sobre-humana. Alcance, combate corpo a corpo. Fraquezas físicas, aparentemente nenhuma que a gente tenha na história. Ele até se feriu que ele... Ai, quando ele leva uma flecha na bunda, mas foi a única. Ele levou bem naturalmente. Bem naturalmente até. Ai, ei, devagar com a dor. Me desculpe. Fraquezas psicológicas, apesar de ser um ogro que deixaria ele sendo um cara blindado na parte psicológica, ele tem muito mais fraqueza no psicológico do que no físico, por incrível que pareça. Ele tem sentimentos, como o próprio Google já disse. Nossa primeira luta analisada vai ser Shrek vs Capitão América. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Sim, eu estou uniformizado de Capitão, sou fãzaço do Capitão, mas nessa luta temos que dizer Shrek solo Capitão América. Por quê? Primeiro, vamos fazer uma comparação. Nós sabemos que o Capitão América também tem velocidade e força sobre-humana, o poder de 10 soldados como força, e ele também tem muita inteligência em combate porque ele é um veterano de guerra. Ele tem muita estratégia militar. Nessa batalha nós vamos desconsiderar o escudo porque a luta é pau a pau, é mão na cara, tá ligado? A análise que fizemos. Vamos pegar o poder principal do Capitão América, que é o soro de super soldado, que faz ele ter a força de 10 soldados. Por que o Shrek solaria ele na porrada? No primeiro filme do Shrek, nós presenciamos a cena dele aterrorizando aqueles camponeses. Essa é a parte que vocês saem correndo. Só que mais tarde no filme, ele simplesmente sola todos os soldados do Lord Farquaad. Ele dá uma verdadeira surra. E o total de soldados que tem, soldados castelanos do Lord Farquaad, são 14 naquela batalha. Mas o Shrek levou muito numa boa. Ele conseguiria até, sei lá, talvez 30. A gente vê em algumas cenas o burro dar umas ajudas, mas a gente vê que foi tudo praticamente feito pelo Shrek. Então, o Shrek tem um poder muito mais superior do que muito mais que 14 soldados castelanos. Nós pesquisamos, esses soldados são soldados dos anos 1500 que protegiam os castelos dos maiores reis da história. Esses soldados eram escolhidos a dedos como os homens mais fortes, participavam de rituais desde a infância para ser definidos entre aquela região ali qual eram os homens mais fortes para proteger o castelo do rei. E a gente também tem que contar que todos estavam armados na batalha contra o Shrek. E aqui a gente está considerando que é soco-soco. Então, na força física já é fácil considerar que o Shrek solaria o Cap. A gente pode tentar levar em conta a estratégia militar do Cap para tentar se defender do Shrek. Como o Cap faria? No filme do Capitão América Soldado Invernal, nós temos a cena do elevador em que ele luta com 9 soldados. É o meio, pessoal. Mas nós vemos também que ele tem uma grande dificuldade. Apesar de estar num espaço apertado, nós já vemos que, em comparação com o Shrek, ele teria muito mais dificuldade numa luta com várias pessoas. Até porque o Shrek lutou contra 14 soldados armados
também. O espaço era teoricamente confinado, porque ficava empurrando ele de volta. E ele tava bebendo chopp, brincando, fazendo gracinha, usa a cadeira. Então, assim, ele levou muito mais na esportiva. Com do certeza que foi o Cap. muito tranquilo pra ele. Então é fácil dizer, nesse cenário, que o Cap versus Shrek daria Shrek. O Cap provavelmente tentaria usar sua estratégia militar, talvez camuflagem, talvez pegar o inimigo pelas costas, algo nesse sentido. Mas o Shrek também, ele viveu sozinho num pântano, então questão de camuflagem não é problema pra ele. Outro fator a ser comparado é a resistência dos dois. Nós vemos que os dois são bastante resistentes. O Capitão América ele salta de um prédio e consegue fugir tranquilamente ali no momento de adrenalina. O Shrek também se mostra muito resistente, menos na cena em que ele leva uma flechada na bunda. Caraca, essa cena é impertível. Que nós vemos uma grande sensibilidade no popô dele. Parece que o Shrek tem sérios problemas na nádega. Se o Capitão América usar isso em sua vantagem, Posso fazer isso o dia todo. talvez o Shrek terá problemas nessa luta. No geral, como a gente pode avaliar, o Shrek seria mais resistente, ele seria mais forte, maior combatente, e no quesito estratégia e nível de inteligência, eu acho que os dois são equiparados, porque ele tem muita estratégia militar, o Cap, mas o Shrek passou a vida sozinho num pântano, sendo caçado por todo mundo. Então, se tem uma coisa que esse cara sabe fazer é se esconder, fugir e atacar. Mesmo com os grandes feitos do Capitão América, Shrek se demonstra em um nível de força muito maior. Claramente podemos definir Capitão América é o primeiro solado pelo Shrek. Shrek wins. Nosso segundo participante, nada mais nada menos que Rocky Balboa. Isso mesmo, Rocky Balboa versus Shrek. Nome Robert Balboa. Como o Rock já se encontra velhinho, né, já como um idoso, nós vamos pegar ele da época no seu auge, né, no Rock 4, em que ele estaria contra o Ivan Drago, onde ele estaria na média de uns 35 anos, mais ou menos. Nome Rock. Idade 35. Classificação boxeador. Peso 93 quilos. Altura 1,78. Algo que a gente não especificou lá no começo, a altura do Shrek é de 2,13 metros. Ou seja, ele já é muito mais alto que o Rocky Balboa. Nós sabemos que a altura não é um problema para o Rocky Balboa, porque como a gente vai usar mesmo a luta contra o Ivan Drago tem 1,96, que é muito mais alto que o Rocky, como vocês podem ver na imagem, e ainda assim ele venceu. A altura para ele não vai ser um problema. Os pontos fortes do Rocky Balboa, ele é muito, muito resistente, cara. A habilidade dele é apanhar, até o oponente cansar e depois ele entra na jogada. Ele também é muito veloz e ele é muito determinado. Assim como o Capitão América tem o posso fazer isso o dia todo, o Rocky também tem. Sem falar, é claro, ele apanha muito e não quer desistir nunca. Levando em comparativo Ivan Drago, no qual ele e Rocky tiveram uma grande batalha, nós vemos que o peso do soco do Ivan Drago é de 2.200 PSI, que vai dar em cerca de 450 kg por centímetro quadrado. A nível de comparação, novamente, uma pessoa normal, um boxeador normal, na verdade, não uma pessoa normal, um boxeador normal atinge 350 kg em média num socão. O Ivan Drago atinge 100 kg a mais. E o Rocky venceu o Ivan Drago, apanhando, ou seja, é lógico que o Rocky a gente sabe que no final do filme sai com sequelas na cabeça, que vai levar o Rocky a ter uma doença terrível lá na frente. Mas a gente sabe que o Rock, para derrubar um cara desse tamanho, deve ter um soco mais ou menos no mesmo nível, ou vários socos tão fortes para conseguir derrubar, que é mais o caso do Rock. Ele bate muito até conseguir. O peso em média de um ogro comum, não um ogro líder, que é os mais tarugão que aparecem no Shrek para sempre, na tela. Aí. O peso em média de um ogro comum é de 156 a 170 quilos. O Shrek tem mais ou menos isso. A gente já sabe por base. Nós vemos no Shrek 4 que tem ogros maiores e alguns menores que o Shrek. Então ele estaria realmente nessa média. Entre 150 e 190, então a gente colocou a média de 175 quilos para o Shrek. Levando em conta isso e a velocidade do Shrek, que é muito maior do que a velocidade de um humano normal, o Ivan Drago tem um soco de 450 quilos. O Shrek teria um soco de 670, em média, quilos. Ou seja, um soco dele é 1,5 vezes maior que o do Ivan Drago. O Rock precisaria, então, correr e se esquivar ao máximo, porque um soco desse provavelmente já seria capaz de devastar a sua cara. Praticamente um hit kill, dado que o soco do Ivan Drago deu uma doença na cabeça do Rock pro resto da vida dele. O soco do Shrek, 1,5 vezes mais forte, seria praticamente fatal pro Rock.
Então, o Rock teria que correr e se desviar bastante, mas nós já vimos cenas em que o Shrek carrega a Fiona e o burro sozinho e mesmo assim em grande velocidade. Ai, princesa! Ele fala? É, difícil é fazer calar a boca. Então, a corrida do Rock não seria O suficiente para fugir do socão do Shrek. A realidade é essa, o Shrek, na velocidade, ele consegue escalar o castelo que tá caindo para salvar a Fiona, consegue atravessar a ponte que está sendo derrubada, isso só no Shrek 1. No Shrek 2, 3 e o Para Sempre, a gente consegue ver habilidades muito Ele mais vai simples. aprimorando a sua técnica e habilidade. Então, Rock, essa não dá pra você, mano. Nosso segundo participante, que é solado na porrada pelo Shrek. A verdade é, seria hit kill pro Rock, então ele teria que desviar muito. Só que o Shrek é muito mais veloz, então ele pegaria o Rock de qualquer jeito. Dado final, Shrek sola Rock Balboa na porrada. Shrek wins. Esse próximo oponente do Shrek, a gente nem vai apresentar a ficha técnica dele porque vocês já conhecem de cor e salteado. Esse é um peso pesado. Coitado do Shrek se ele não agir com cada passo corretamente. Se Chuck Norris roda um peão, a Terra gira ao contrário. Chuck Norris pode espirrar de olhos abertos. Uma vez o Chuck Norris foi picado por uma cobra. Depois de 3 dias, a cobra morreu. Uma vez Chuck Norris levou uma facada no olho. A faca ficou cega. Então nós vemos que o Chuck Norris tem grandes feitos. Ele girou um peão e fez a Terra girar ao contrário. Mas o Shrek mudou toda a realidade do universo inteiro com uma única assinatura. Assinou. O Chuck Norris pode ter levado uma picada de uma cobra e a cobra pode ter morrido após isso. Mas o Shrek faz balões com cobras. Ele não tá nem aí pra cobra, ele nem precisa ser picado. O Chuck Norris pode até levado uma facada e ter deixado a faca cega. Mas o Shrek levou uma facada na barriga e a faca não teve nem coragem de entrar. E outro, não foi uma faca, foi uma espada. Now, all of you. You need to work on your aim. Ambos têm feitos extraordinários, disso nós todos sabemos. Mas tem algo que os torna um pouco diferentes e um deles sai com uma vantagem. Um pequeno detalhe que ficou guardado a 7 chaves por muito tempo e que foi revelado em um vídeo terrível, de qualidade terrível, mas com uma entrevista do Chuck Norris até pouco recente. Não tão recente, mas um pouco recente. Nesse vídeo, ele revela que ele perdeu apenas uma luta Em toda a sua trajetória. e ele também revela que o fato dele ter perdido essa luta foi porque ele levou um golpe em seu saco. Ou seja, tomou um golpe nas suas partes íntimas e não conseguiu. Essa foi a luta, tá em qualidade péssima. My throat I could hardly swallow. And he said, "Oh, I'm sorry, I didn't mean to do it so hard." But he says, "I want you to stay here." Mas foi isso que aconteceu. E nessa entrevista o Chuck Norris disse que só perdeu essa luta por causa desse golpe baixo que tomou. Então, sendo apenas um humano, nós vemos que o Chuck Norris tem uma única fraqueza. Que o Shrek conseguiu vencer. Nenhum de nós homens conseguiu e o Shrek conseguiu a nível hardcore. Chuck Norris tomou um pequeno desvio, uma mão, um cotovelo, alguma coisa. Shrek tomou um coice de um burro. O cara tomou um coice e não arregou. Ajoelhou por 3 segundos gemendo, ficou de pé novamente e ainda virou pro gato de botas e falou: Não! Acertou em cheio! Ah, vou matar esse gato! Sabemos que o Chuck Norris luta jiu-jitsu, judô, taekwondo e karatê. E mesmo assim, ele tem uma fraqueza, essa que o Shrek não tem. O Shrek já lutou com espadachins, com soldados, dragões, burros, gatos, príncipes, reis e dentre de outras criaturas mágicas e mais um monte de caçadores. Então, estilos de lutas diferentes não é problema pro Shrek. E mesmo com o golpe mais fatal, o Shrek resistiu. Nenhum de nós homens resistiria, mas o ogro ajoelhou por 3 segundos, deu seu grito e voltou a ficar de pé. Assim
assim definimos o terceiro solado pelo Shrek. Não deu pra você, Chuck Norris, tente da próxima. Shrek persiste. Shrek wins. Shrek wins. Nosso próximo oponente é ninguém mais, ninguém menos do que Batman. Batman, um humano de altura 1,88, pesando 95 quilos, assim como Chuck Norris, ele também sabe lutar vários estilos. Fala várias línguas, tem conhecimentos diversos sobre o mundo, Não tem nenhum superpoder. mas ele tem o preparo. O preparo do Batman é crucial em todas as lutas que ele participa. Mas será que ela dá conta do Shrek, nosso grande e vitorioso Shrek? Até que vocês já viram várias características e feitos que o Shrek já teve. Mas o Batman também não parou por aí. Ele já venceu inimigos de grande porte, como Lex Luthor Prometheus. e Superman, com apenas o seu preparo. Ele é capaz de vencer talvez a Liga da Justiça inteira com preparo. Mas será que ele é capaz de vencer o Shrek? Mesmo com a sua habilidade do super preparo, que o tornou possível derrotar o Superman e o Lex Luthor, nós sabemos de algo que o Shrek tem que supera o super preparo do Batman. Isso é nada mais, nada menos que a super improvisação. Talvez a improvisação não derrote sempre o preparo, mas no caso do Shrek, não é uma improvisação normal, é uma super improvisação. Essa é a habilidade mais característica do Shrek. Em todas as suas batalhas, a improvisação foi o que sempre tornou ele vitorioso. O Batman tem um preparo incrível, já sabemos disso. Então ele deixa tudo planejado para quando ocorrer a luta, sair tudo conforme o plano. Mas o Shrek não vai precisar seguir o plano do Batman, quando ele pode improvisar cada passo novo. E como é que o Batman vai estar preparado para um novo passo? Não vai. O super improviso do Shrek começa desde pequenas coisas na sua moradia. Toda a sua moradia é improvisada. A sua vela é cera de ouvido, o seu banheiro são pedaços de madeira, a sua jacuzzi é uma poça de lama, todo o seu pântano é improvisado. Então, desde as pequenas características, a gente já vê que o Shrek não precisa estar preparado para nada e ele vai conseguir lidar com qualquer problema. No primeiro filme, nós vimos um grande feito da sua super improvisação. Na fuga contra o dragão, ele apenas com um capacete conseguiu acorrentar o dragão com um lustre e prendê-lo com uma espada e fugir com vida. Tudo isso sem preparo algum. Foi na hora, ele não sabia como era o castelo, ele não tinha informação nenhuma. O Batman precisaria estudar todo o castelo, toda a estrutura do castelo, quem formou o castelo e como ele estragaria o castelo. O Shrek só precisou estar lá na hora certa para entender tudo. No segundo filme, na peça de teatro em que o encantado acorrenta o Shrek está prestes a matá-lo, ele usa apenas a corrente que segura as suas mãos para conseguir lutar contra os inimigos em sua volta. Até mesmo quando a sua realidade é toda transformada de cabeça para baixo e o Shrek perde todo o amor que a Fiona tinha por ele, ele tem que reconquistar ela de forma improvisada. Dado que ela vive numa comunidade de ogros, onde todos os ogros são líderes fortes, bem maiores que o Shrek, bem mais fortes que o Shrek, e ele tem que se virar sozinho com o que ele tem. E o que ele tem? A improvisação. Ainda no quarto filme, ele precisa escapar do castelo de Rumpelstiltskin, e usando apenas o globo que fica no topo do castelo dele, ele consegue escapar com vida daquelas bruxas malditas. O Shrek improvisa o tempo todo, quando ele vira humano, quando ele desvira humano, quando o rei vira sapo, ele tá sempre improvisando. Quando ele é atacado, quando ele tem que fugir, quando ele tem que atacar. Então, aqui nós vemos que o preparo do Batman necessita de muito mais trabalho do que a improvisação do Shrek. E quando chegar na hora, uma viradinha de chave que o Shrek der, que vai fazer um passo diferente do que o Batman planejava, vai acabar todo o planejamento do Batman. E o Shrek vai estar lá para improvisar na hora e resolver o problema na hora. Então uma luta entre Batman e Shrek, talvez o Batman vai traçar o melhor ambiente para estar, como resolver lá, ele já vai ter as armadilhas que vão pegar, os gadgets que ele vai levar, onde o Shrek é mais fraco, ele vai saber que o Shrek é fraco na nádega, que uma flechada lá vai afetar ele vai saber tentar, por Batman ter personalidade forte, ele vai tentar afetar os sentimentos do Shrek, mas apenas com a sua improvisação, o Shrek derrotaria humilhantemente o Batman. Gadget humano nenhum serviria com ele, já sabemos disso, porque machados, arcos, flechas, espadas, tudo que os humanos tentaram. Até o fogo de um dragão. Nem o fogo de um dragão foi suficiente para queimar o Shrek. Então os gadgets que o Batman ia usar ia fazer no máximo deixar o nariz dele preto, como já aconteceu outras vezes. E mesmo com o Batman sabendo vários estilos de luta, isso não seria suficiente, dado que nós já vimos isso com o Chuck Norris. Mesmo com todas as suas habilidades de luta, o tamanho e força do Shrek estariam acima.
Então eu sinto muito pro morcegão, mas o Shrek levou essa também. Batman se deu mal, foi solado pelo Shrek. Shrek solando seu quarto candidato. Shrek wins. Mesmo sabendo que o Batman seria surrado e solado pelo Shrek, ainda assim não podemos negar que Batman é um dos melhores personagens. E pra você que é fã do morcegão, a Amazon tá com uma promoção incrível de um colecionável maravilhoso por um precinho pequeno. Então o link segue aí na descrição. Nosso último, mais esperado e mais resistente oponente contra o Shrek. Tan 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 tan. Superman. Pra esse cara, eu dispenso comentários. Não precisamos apresentar o Superman. O que sabemos dos poderes deles, todo mundo já sabe. Super força, super velocidade, Voa, o cara voa, o sopro congelante, raio-x, raio laser. Mas então, por que ele só não dava uma rajada de raio laser no Shrek? e desintegrava o Shrek. Bom, não é tão simples quanto parece. O Superman teria problemas para usar o raio laser quanto o Shrek. Não funcionaria com ele. Por quê? No filme 1, nós vimos que o Shrek leva uma bela de uma chamuscada do fogo de um dragão. O fogo de um dragão, em sua capacidade máxima, seria capaz de fundir o grafeno, Que é o material mais resistente a altas temperaturas que a gente conhece no mundo. e seu ponto de fusão é acima de 3.000 graus. Sabemos que o Sol em sua superfície tem uma temperatura de 5.500 graus Celsius, mais ou menos. E nós sabemos que os poderes do Superman vêm devido ao Sol amarelo. E que ele consegue usar no raio laser, mas basicamente 50 a 60% do poder da superfície do Sol. Então, na sua capacidade máxima, o raio laser chegaria em cerca de 2.700 graus Celsius, o que não seria capaz de aniquilar o nosso queridíssimo Shrek. Com o poder do raio laser do Superman, ele não consegue nem fundir o grafeno. O poder do fogo do dragão consegue fundir o grafeno. O dragão não queimou o Shrek, logo o raio laser não vai funcionar com o Shrek. Então o Superman teria que usar força, velocidade, raio-x ou sopro. O sopro poderia até funcionar se o Shrek também não tivesse o sopro dele. Com seu urro, O super sopro do Superman chega a mais ou menos uma força de um furacão, 119 km por hora. E tem o poder de congelar as coisas como se fosse um nitrogênio líquido. mas isso não seria capaz de abalar o Shrek. O Shrek, com o poder do seu urro, conseguiu mover homens adultos de 80 a 90 quilos. Vários deles num lugar fechado com muita força. Estima-se que o urro do Shrek chega entre 90 a 100 km por hora. Além da sua alta resistência a altas e baixas temperaturas, como nós vimos, pela sua resistência ao sopro do dragão e às suas noites frias na floresta, o Shrek não seria abalado, pelo menos fisicamente, pelo sopro do Superman. Sabemos que ele tem camadas, como ele mesmo diz, e que ele é muito resistente, ele é quase impenetrável. Então o sopro congelante do Superman também não teria efeito nele. Ele faria o sopro, o Shrek faz o urro, o Shrek seria um pouquinho empurrado para trás pela velocidade. Mas não ele suficiente. definitivamente não ficaria abalado por esse poder do Superman. Nós sabemos também que o Superman tem a sua super velocidade e a sua super força. A princípio a gente pode pensar, o Shrek não vai dar conta disso. Ele não vai conseguir sobreviver à super velocidade e à super força. É aí que a gente se engana novamente. Além da sua força e velocidade sobre-humana, o Shrek, para poder vencer, ele precisaria de Kryptonita. Mas ele não seria tão medíocre a ponto de precisar de uma pedrinha verde para vencer o Superman. O Shrek não ia precisar usar isso. Kryptonita é coisa de gente fraca para vencer o Superman. O Shrek é muito mais acima, ele é muito mais forte. Tem uma coisa que pouca gente sabe sobre o Superman. Eu sei que alguns sabem, mas pouca gente sabe. O Superman é vulnerável à magia. Primeiramente, é importante ressaltar que Superman não tem uma verdadeira vulnerabilidade à magia. No fundo, ele apenas não conta com uma defesa especial para a magia, como se ele não estivesse preparado para isso. Então a sua vulnerabilidade à magia seria igual a de um humano comum. Ele é tanto quanto a gente, então do jeito que somos vulneráveis à magia, ele é também. Ele não tem uma defesa, mas ele também não tem uma vulnerabilidade específica, mas ele é igual a gente no quesito magia. E é aí que há a peça central do Shrek. O Shrek todo é baseado em magia. Contos de fadas, tudo que há é magia. Fadas mágicas, varinhas mágicas, fadas madrinhas, sapos, animais, bonecos que falam.
O próprio Shrek é uma criatura mágica. Sabemos que no universo de Shrek ele não teria acesso à Kryptonita, mas magia ele tem em todo o seu redor. Qualquer espirro que o Shrek dá, aparece 1000 criaturas mágicas pra ele. Aparece pó mágico, qualquer coisa. Burro falante voador! E o Superman, tanto quanto a gente, poderia ser transformado num sapo, poderia virar simplesmente um objeto, virar o Pinóquio, parar de falar, virar um ogro, Ou podia simplesmente virar pó. ou simplesmente o Shrek, como ele fez, com sua única assinatura e mudou toda a realidade, dava uma assinatura no contrato do Rumpelstiltskin e o Superman deixaria de existir, como um passe de mágica. Então mesmo ele sendo o Superman, aquele cara que está acima de todos, né? Tem a sua super força, a sua super velocidade, incomparável a de qualquer outro, até mesmo a do Shrek, ele perderia por um simples detalhe no qual ele não está preparado. E assim como o Shrek usaria sua super improvisação como Batman, com o Superman ele usaria isso mais a magia. E adeus pro Superman, seria fatal. Shrek leva mais um. Superman, você foi solado pelo Shrek. Shrek Wins. E é assim, galera, que nosso querido Shrek, nosso ogrão, nosso monstrão, venceu hoje. Nada mais nada menos que Capitão América, Rock Balboa Chuck Norris o Batman, e o Superman. esses 5 caras da cultura pop que são praticamente invencíveis aos nossos olhos, mas que o Shrek conseguiria derrotar com facilidade. Se você concorda com a gente e gostou do nosso vídeo, compartilhe para os seus amigos. Se você discorda, comente aí embaixo onde que a gente errou. E compartilhe com seus amigos para eles verem também se eles concordam ou discordam de você. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar fortalecendo nossos heróis como o grande Shrek. Aperta o sino para você não perder vídeos incríveis como esse. E faz o urro. Tchau!